funcionários do Banco do Brasil resolveu fazer uma vaquinha. Uma vaquinha, né? Que seria uma expressão, quer dizer, cada um dá uma parte, e funcionou, começou assim, a ideia surgiu assim. Vamos imaginar que um carro hoje tivesse um carro de 60 mil reais. Um exemplo, um carro de 60, vamos chamar um carro de 60 mil reais. E tivesse 60 funcionários dentro de um setor, 30 funcionários de um setor lá do Banco do Brasil, mais ou menos assim. Cada um deu 2 mil reais. Os 30 deram 2 mil reais. Então ficou os 30, cada um dando 2 mil, 60 mil reais. Né? Então teria o dinheiro para a compra de um carro. Né? Então o que é que acontece? Cada um, mas só que todos calcionavam 29 cheques de 2 mil. Tinha uma pessoa que ficava responsável para receber os cheques, e naquela época, mais do que nunca, um cheque de um funcionário do banco, em especial do Banco do Brasil, não podia voltar. Isso. Então, os cheques calcionados, todos eram garantias que no outro mês ia ter mais 60 mil. Era uma ajuda mútua, porém com a garantia, né? Com garantias. Todo negócio sério tem que funcionar assim. É bom para todos com a garantia. É por isso que o sistema funciona há 65 anos, porque tem facilidade para o consorciado, que é o consumidor, com garantia do sistema. A garantia do sistema é a garantia de todos também. Né? Então, eles depositavam, ficaram os cheques, e no outro mês tinha mais 60 mil. Como é que agora ia fazer para entregar aquele primeiro crédito? Né? Uma das pessoas dos 59. A maneira foi um sorteio, porque quando eu faço um sorteio, eu não dou preferência se vai ser para um ou para outro, é sorteio. O que recebeu, olha que interessante, os 60 mil, conseguiu comprar o carro por 58, porque pagou à vista, conseguiu desconto. E o compromisso dele continuou com o grupo, os cheques já estavam lá, para que alguém no próximo mês. Daí surgiu a ideia do cooperativismo, no caso, para a compra de carro. É um cooperativismo, né? E um outro fator que eu considero importantíssimo, se não houvesse aquela ideia daqueles funcionários, provavelmente alguém ia dar 2 mil e ia financiar 28 do carro. 28 não, 58. 58, Os 58 provavelmente ia virar 75, 80 mil. E aqui, cada um vai ter os 60 que pode, como primeiro, negociar desconto. Pegou 60, pagou 60. Que bom, hein, João? Então, o cooperativismo de crédito, né? Sim, que é o consórcio. Que é o consórcio. Ele atingiu a área imobiliária também. Também alguém percebeu, Paulo, que ali, porque aquilo virou uma febre no Banco do Brasil, que cada vez que chegava um colega com um carro novo, como é que você comprou, fulano? Como é que você... rapaz, a gente fez uma vaquinha aqui. Esse nome de vaquinha, que é uma expressão regional, né, de onde eu venho, chama vaquinha, mas seria um consórcio informal, vamos chamar assim, que tinha a forma, mas não tinha nada de oficializado como um sistema que iria vir a ser um sistema de vendas, né, um planejamento de vendas. Em pouco tempo foi absorvido pelo sistema bancário? Foi absorvido, a própria propaganda dentro dos bancos foi fazendo com que os grupos fossem se multiplicando, até que alguém enxergou ali uma forma de negócio, uma oportunidade de negócio. E atingiu as entidades privadas. Privadas. Os consórcios particulares, né? Todos. Até renomados, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um conhecimento de uma grande empresa. Tínhamos um grupo de 2 ou 3 gerentes da época de um banco enxergar ali uma possibilidade do banco transformar isso em negócios, com lei, com regras próprias, com toda a oficialização do sistema, né? E eles prepararam um projeto para levar para a diretoria do banco. Só que o projeto ficou na gaveta lá de alguém por muito tempo. E foi muito tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, e o projeto não saía. Eles pediram demissão do Banco do Brasil. E montaram uma empresa. E uma empresa muito famosa, surgiu com a ideia da coragem, da ousadia, do empreendedorismo, de largar um emprego como o do Banco do Brasil nos anos 60, 70. Imagino. A visão de negócio, né? Então, esses cidadãos, esse pessoal, que merece todo o respeito e admiração, fizeram isso e surgiu uma grande administradora de consórcio. E é bom a gente saber da criatividade do brasileiro, né? A disposição, a pujança, né? Vai além do
do Estado, né? Não espera Não o Estado fazer as coisas, Se né? você me permite, Paulo, eu tenho um entendimento que você observou muito bem, falar da nossa criatividade, da nossa engenhosidade. Na publicidade já é um reconhecimento no mundo da criatividade brasileira, né? Eu penso que nós somos um país privilegiado. Essa miscigenação de raça que nós temos aqui, do japonês, do negro, do branco, do índio, nós somos um país tropical. Nós temos sol o ano todo, que é energia, fonte de energia, que é fonte de desenvolvimento de qualquer sistema econômico. Temos 8.000 quilômetros de costa, aí tem vento, isso. Então, nós somos um país que a tropicalidade que nós temos, estamos debaixo dos trópicos, nos faz ser um povo alegre, contente. O drible do futebol, que foi aprendido junto com a capoeira, nos faz esse tipo de imaginação e a criatividade. O drible de futebol nada mais é do que você conseguir sair de situações que até então não se imaginava, né? Então, quando a gente tem países nórdicos, onde tem 3 meses de sol ao ano, com todo respeito, a tendência deles são pessoas introvertidas, mais para baixo, pode ter economicamente uma condição melhor do que a nossa. Agora, quando a gente tem criatividade, com disciplina, educação, conhecimento, leitura, aí nós estamos usando o máximo da capacidade do brasileiro. Né? Nós temos terras privilegiadas, não temos furacões, aquela coisa que todo mundo já sabe, furacões. Temos uma quantidade de água imensa. Né? Então, nós temos tudo para dar certo. Temos tudo para dar certo. Aproveitando, João, vou trazer aqui o Antônio dos Anjos, para ele discorrer aqui com o João, como a peça fundamental do corretor nesse ramo imobiliário, né? Em relação ao crédito imobiliário, em especial as cartas de crédito contempladas, né? Em relação ao financiamento tradicional bancário. Então, como corretor, você bate esse papo aí com o João? Porque é o seguinte, a profissão do corretor é uma profissão linda, mas tem muitos desafios. Precisa ter todo um conhecimento técnico e a gente depende, em muitas situações, do crédito, ou seja, dos bancos. Então, por exemplo, tem o correspondente bancário, já aconteceu comigo vezes da gente submeter ali o valor que o cliente quer ao correspondente e ele achar que está muito caro. Não, estava muito alto, eu vou esperar juntar mais o dinheiro. Já aconteceu isso comigo, né? Vou aguardar um pouco, juntar mais dinheiro para ficar mais barato, né? Pagar essa compra, menos juros. Pagar menos juros, ou seja, pagar menos nesse imóvel, né? Você observa, então, dos Anjos, desculpe se eu cortei esse raciocínio, que, olha, você terminou com a frase que é a frase que dá a verdade, olha, pagar menos juros. Isso. Quando você já oferece para ele pagar a metade ou menos da metade dos juros do banco, você já está oferecendo a ele o que ele está querendo. É o desconto. É o desconto. É o desconto, quer dizer, porque você tem um dinheiro que vem de um sistema de cooperativa de crédito que não tem o juro composto do banco, que é o juro sobre juro. Inclusive nós temos a tela aqui. Essa tela ajuda muito a ajudar do que é que se trata. Isso. Nesse exemplo aqui, dos Anjos, e pegando o seu gancho, sua fala sobre o cliente adiar a decisão da compra em função do juro alto, a gente pegamos um exemplo de um valor relativamente baixo, 400 mil. Você observe que o prazo entre o banco e o consórcio é 180 meses, que é um prazo mediano. Isso significa menos juros, porque é um prazo mediano. Se nós estivéssemos falando 360, 420 meses, que é os prazos que os bancos mais oferecem, né, que é a maneira de baixar a prestação, alongando o prazo, naturalmente, mais juros, porque o banco demora mais para receber o dinheiro, bem mais, né? Então você vê que uma mensalidade no banco, o valor para 400 mil daria 5.757,30 centavos. A mesma mensalidade através do consórcio, 2.666,67. E um fator importantíssimo que o corretor precisa ajudar o cliente é mostrar quanto ele vai pagar pelo preço final. Aquele consumidor, aquele cliente menos preparado ou mais ansioso, ele está mais focado em ter o crédito. Quanto ele vai pagar, ele vê depois. Mas quando o corretor consegue dar uma orientação para ele pagar menos, cria-se a chamada fidelidade, que é o cliente se tornar, entre aspas, um vendedor do cliente, do corretor de imóveis.
Um exemplo, aqui, olha, os 400 mil transformou-se em 1.036.000. Aqui os 400 se transformou em 480. A diferença Não é significativa? Olha, aqui nós temos aqui esses 80 mil reais a mais aqui, é os 20% que é a média da taxa de administração, é quanto a empresa que organiza os grupos de consórcio cobram pelo serviço que prestam. 15 anos, né? Não é? Agora, a gente poderia, alguém que está nos olhando agora, poderia dizer assim, mas cadê as entradas? Perfeitamente, isso aqui é para a gente fazer uma avaliação de saldo devedor. Vamos imaginar que a entrada aqui fosse 100 mil reais. Então, 100 mil reais, se ele usa de entrada, que era 1.036.000, se transforma o custo final em 1.136.000. Conosco, o que era 480 se transforma em 580. Mas continua a diferença entre o financiamento e o consórcio. Entendi. Consegui passar com clareza? Sim, agora é interessante, dentro dessa parte, uma pergunta daqui. Geralmente vem à cabeça das pessoas. Essas parcelas têm correção, têm juros? Como que é isso? Tem, muito boa pergunta, importantíssima. A falta de informação é que faz, às vezes, o bicho ficar maior. Quando a gente tem informação, a gente descobre que o bicho é menor. Vamos um exemplo aqui. Não existe nenhum tipo de financiamento em 10, 15, 20, 30 anos que o agente financeiro empreste e não tenha nenhuma correção sobre o dinheiro. Sim. Se não houvesse uma correção do dinheiro, sobre o dinheiro, a inflação consumia todo o lucro que o agente financeiro. É só imaginar se qualquer um de nós emprestássemos um dinheiro a um parente, um amigo, para devolver em 30 anos sem que não houvesse uma correção. Daqui a 30 anos não vai. E assim, não é assim que os banqueiros acordam todo dia, mas bilionários. Tem de ressaltar que o dinheiro do consórcio é dos consorciados. Dos consorciados. Não é o dinheiro do sistema financeiro, perfeito, né? Paulo, então, perfeito. o banco ele tem o dinheiro dele pelo sistema tradicional e tem essa opção de consórcio que não é o dinheiro dele, ele só administra aquele dinheiro. Entendeu? Né? E agora, exatamente, agora respondendo, perfeito, você entendeu. E entender isso que você entendeu, Paulo e Antônio dos Anjos, é fundamental para você entender por que existe um dinheiro barato no mercado. Né? Porque senão, se você não tiver essa clareza, você diz, um dinheiro muito barato, será que isso é honesto? Mas é tudo o nosso desconhecimento da informação. Mas eu vou responder objetivamente como é que funciona o reajuste. Olha, o consórcio passa um ano com uma parcela fixa. Então, no 12º mês, existe uma correção monetária, que é diferente de correção de juro. É cooperativa de crédito, as pessoas ali dentro existe essa correção, mas não pode ser uma correção tão alta que elas não possam pagar, a empresa não possa receber, e aí o sistema não funciona há 65 anos. Vamos lá, como é que funciona? Vamos imaginar, vou arredondar essa parcela aqui para 6 mil reais. Nós temos dois índices, que são os dois indexadores, é o que corrige, é o Índice Nacional do Preço ao Consumidor ou o INCC, né? O Índice Nacional da Construção Civil. O primeiro, quem faz o cálculo é o IBGE, e o segundo, a Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos imaginar que houvesse hoje, o Índice Nacional do Preço ao Consumidor está girando em torno de 4%. Eu vou chamar de 5%, é uma média de 5%. Então, daqui a um ano, 5% é aplicado sobre a parcela. Se a parcela é 6 mil, 5% são R$300. 5%, que é o acumulado do ano aplicado sobre a parcela, R$300. Se eu quiser saber quanto eu vou pagar ao ano, eu multiplico 300 vezes 12, que dá R$3.600 ao ano. Isso é correção monetária. E o imóvel que eu comprei, se eu tiver 5% sobre o valor do imóvel, eu vou imaginar aqui que seja os 400 mil, eu tenho 5% sobre ele de valorização. Eu tenho 20 mil reais e paguei 3.600 de correção anual. Então, além de tudo, é um investimento. Então, o que eu quero deixar claro é, aumento em consórcio é ganho, não é perca. Não pode fazer medo, só faz medo se não tiver essa informação. Lembrando que quando a pessoa tem 400 mil para comprar o imóvel, o poder de compra dela é maior do que os 400 mil. Ninguém compra um imóvel, 400 eu pago 400. Um imóvel 420, 430... Na compra, porque passa a ter esse dinheiro para pagar à vista, né? E o que é que acontece? Se ele tem 20, 30 mil, não seria exagero dizer que ele já ganhou ITBI. Verdade. Porque 3% de ITBI dá 12 mil. Despesas cartoriais, mais 3, mais 4, mais 5, 15. Só com agora, antes ele tinha 100 mil,
transformou os 100 mil dele em 400. 400 ele está comprando de uma só vez, vai pagar um imóvel, vai negociar desconto, preço. Esse desconto é o ITBI ou mais do que o ITBI. Deixa outra curiosidade, até dúvida que a gente tem, a questão que eu vejo que o cliente às vezes tem medo da empresa sumir e acabar. Que garantia ele tem que essa empresa, desse capital que ele está fazendo ali, que não vai sumir, que não vai desaparecer? Excelente sua pergunta, é importantíssimo. Né? Também tudo falta de informação de quem aí, mas você está se colocando no lugar daquela pessoa que está vendo pela primeira vez. Né? Olha, por exemplo, se nós estivermos falando do consórcio da Caixa Econômica, do consórcio do Banco do Brasil, do Santander, ou de uma Porto Seguro, ou de uma Bancorbras, que é uma empresa aqui de Brasília, quase 40 anos de existência, essa preocupação já diminui. Imaginar que a Caixa vai quebrar, alguma coisa assim, a gente tem direito, mas na prática a gente sabe que é mais difícil, né? Sim. É mais fácil a gente quebrar, mas a Caixa Econômica quebrar é mais difícil. Agora, vou dar um exemplo para vocês de tranquilidade e segurança do sistema. Há mais de 30, 40 anos, nós não vemos uma notícia de jornal que uma administradora de consórcio deu problema. Tentem lembrar, vocês são homens experientes, vocês já têm cabelo branco também como eu, sabem disso. Quem está nos ouvindo também tem. Tentem lembrar de 30, 40 anos atrás, alguma notícia de uma administradora de consórcio que deu problema, que quebrou, que tem um efeito dominó sobre o sistema. Não tem. Agora, por que não tem? Porque foram criados mecanismos dentro do Banco Central para que a possibilidade disso acontecer seja como um terremoto no Brasil. Pouquíssima chance. Como? Existe hoje, para uma administradora de consórcio funcionar, ela tem que dar um lastro financeiro dentro do Banco Central. Exemplo, vamos imaginar que nós três resolvêssemos construir uma empresa de consórcio. E eu quero arrecadar 1 bilhão de prestação por mês. Por ano. 1 bilhão por ano de prestação. Né? Vou vender consórcio, vou arrecadar. Eu tenho que calcionar 1 bilhão lá no Banco Central. Esse 1 bilhão não precisa ser em dinheiro, pode ser em patrimônio, em ouro, em laxo, mas eu tenho que calcionar esse dinheiro lá para o Banco Central poder me dar autorização. Além de todo um projeto de viabilidade, de garantias, sem falar que o Banco Central hoje ele tem um sistema online junto com as administradoras. Todo dinheiro arrecadado ele tem conhecimento. Se um diretor de uma administradora quiser presentear, facilitar alguma coisa para alguém, é melhor que ele dê, mas não tente fazer alguma coisa, porque o risco, as desvantagens, o prejuízo é muito maior do que o presente que ele queira dar. É assim que as coisas funcionam, com a seriedade que precisa acontecer. Então, as administradoras de consórcio, todas têm autorização do Banco Central. O Banco Central fiscaliza bancos e consórcio. E por que bancos e consórcio? Porque os dois arrecadam dinheiro popular. Quando a gente coloca o dinheiro no banco, a gente está colocando nosso dinheiro no banco na confiança que não vai acontecer nada. Quando se compra um consórcio, a gente também está confiando, mas essa empresa já ganhou um selo de garantia do Banco Central. As penalidades são caríssimas, se ganha dinheiro, naturalmente, ninguém monta sistemas como esse para não ganhar dinheiro, mas a responsabilidade é igual ou maior em relação aos ganhos. Então, o sistema funciona, já tem 65 anos. Eu penso que uma outra referência de credibilidade é saber que todos os bancos vendem consórcio. É verdade. O próprio sistema financeiro. E o sistema financeiro vende consórcio. Né? Eles são os maiores representantes do sistema financeiro. Eles acordam todo dia os bancos mais trilionários do que no dia anterior. Eles não têm a mínima necessidade de oferecer qualquer produto que tenha a mínima chance de arranhar o nome deles. Não precisa. Sim. Imagina se nós tivéssemos aqui uma fila de 100 pessoas querendo comprar imóveis com a gente. Por que eu precisaria dizer qualquer coisa? Para que eu teria algum tipo de situação para vender alguma coisa que eu já tenho cliente pedindo para fazer negócio comigo? Isso. Então, é um sistema, eu penso que essa parte da seriedade do sistema, ou dos bancos, eu penso que eu respondi. Uhum. O que poderia preocupar era você, que estamos com dinheiro na mão. Porque eles já entregaram, quando eu estiver falando de carta contemplada, eu estou falando de dinheiro para uso imediato, disponível. É o que o corretor precisa e que a imobiliária precisa, que o cliente tem o dinheiro ali. Então, quem pode preocupar não é mais a empresa, é o consumidor, o consorciado. Agora, para isso, eles também têm segurança. Isso que eu queria até te perguntar. Se uma pessoa se torna inadimplente,
Como que a empresa resolve esse problema? Porque tem dois tipos de inadimplência. Sim. A inadimplência antes da contemplação e a inadimplência pós-contemplação. Né? Quando a pessoa... Nós estamos falando de carta contemplada, estamos partindo ainda do raciocínio do dinheiro disponível. Agora eu vou falar sobre consórcio normal, não contemplado e inadimplente. Sim. Existe um mecanismo no sistema que prevê assim, 3, 4, até 4 meses ele aguarda o cliente demonstrar interesse em atualizar ou mesmo renegociar. Olha, eu quero pagar uma, eu quero pagar duas, né, tal. E aí a empresa tem interesse, ela não quer penalizar o consorciado por qualquer motivo, até porque o dono do dinheiro são os consorciados, então tem todo o interesse. Agora, o que não pode é ficar atrasado o tempo todo, porque mais de 3, 4 meses sem demonstrar nenhum interesse de atualizar, porque senão prejudica os outros que estão pagando em dias. Lembra que um sistema de cooperativa, a pontualidade dos participantes é que gera o caixa do grupo. Isso. É que gera os benefícios, é que não tem os juros, tudo em função da pontualidade. Certo. Mas se essa pessoa, por infelicidade ou por qualquer situação, algum tipo de implicação financeira não possa pagar, a empresa substitui e coloca outro no lugar. O sistema já prevê isso. E para que não haja déficit no grupo. Uma outra informação também para ampliar é que, por exemplo, um grupo entrega 10 imóveis, 10 créditos para comprar o imóvel. É um por sorteio e 9 por lance. O que ela arrecada é o suficiente para entregar os 10. Os 9 que ganharam por lance, que dá 40%, 50% para contemplar, 60% às vezes para tentar contemplar, quando contempla, se todos contemplarem com 50% ou 60%, são 50 vezes 9, são 450% de crédito que entra no caixa. Isso. Então, o sistema é todo pensado para não depender da pontualidade dos participantes. Tem como substituir aquele participante que não está conseguindo honrar o pagamento. E os lances que são dados são extra caixa, sobra de caixa, né? São superávit de caixa. Então, esse superávit de caixa gera sempre a tranquilidade para não deixar de entregar os créditos. É por isso que há 65 anos funciona bem. Então, João, aproveitando isso aí, a gente vê para o ramo imobiliário, né, a carta de crédito, né, contemplada. Para ajudar... principalmente o parceiro corretor. O corretor, a nós corretores, a fecharmos o negócio, né? A ser um facilitador, né? Mostrando as vantagens, né? E passa a ser uma peça fundamental para a efetivação do negócio. Sabemos também que quem vende a carta de crédito contemplada é um consorciado, né? E esse consorciado, ele fez um lance, ele pagou por aquilo, né? Já que são 9 vezes o lance e um sorteio. Então, é bem provável que ele tenha dado o lance, né? Tiveram que dar lance. E logicamente, ele oferece aquele direito que ele tem para outros, né? Justo. Apesar que a gente sabe que tem o ágio em cima, que é normal da atividade negocial, né? Então, ele passa a ser um ofertante de crédito. Né? Então, essa oportunidade que o corretor tem de se prender, que aquilo lá, aquela carta lá é um pagamento à vista, que vai facilitar para o cliente ter a vantagem na compra. Conseguir o desconto, né? Que é essencial. Nós temos que e para quem vende também, Paulo, a sua observação está corretíssima. Você está observando a coisa com a visão bem ampliada do assunto. E para quem vende também, porque poder receber à vista é mais interessante do que receber assim, olha, te dou um carro, te dou um cheque para 30 dias, dou uma parte aqui. Tá, agora... É um facilitador. Ele vai dar um carro, vai aceitar um carro. No meu caso, eu aceito. Imóvel de menor valor. No meu caso aqui, eu aproveito para dizer que aceito o carro, aceito o imóvel de menor valor, uma kitnet, dependendo do crédito que a gente esteja tratando. Eu penso que isso ajuda o corretor. Quantos clientes compradores, vamos chamar assim, cliente comprador e cliente vendedor. O cliente comprador quer colocar um carro, o cliente vendedor diz, não aceito não, é só dinheiro. Muitas vezes o negócio termina ali.
Isso. E conosco a gente pode receber sim o carro. O cliente, o cliente comprador. Isso. O que detém a carta de crédito, ele aceita receber. Como para facilitar. Para facilitar, além das próprias facilidades do negócio, facilitar a entrada, vamos chamar assim. Isso é muito bom, né? Imagina os corretores conhecendo isso cada vez mais, Antônio. Isso, eu estou chamando a atenção porque tem uma pessoa aqui ao vivo, como está ao vivo ali, fez uma pergunta perguntando a pergunta dele é o seguinte: se a carta contemplada é nacional, ele pode adquirir excelente o seu local, né? Como é que ele chama, por gentileza? É o José Maia, desculpa aqui. José Maia, muito obrigado pela pergunta, sua observação é importantíssima, vai também ajudar não só os corretores, como quem nos assiste. Olha, o imóvel pode ser comprado em qualquer parte do território nacional. Qualquer parte do território nacional. Até porque... Como é que ele chama mesmo? José Maia. José Maia, viu, José Maia? Até porque o imóvel é um bem de raiz, é imóvel, ele não sai do lugar. Então ele pode ser comprado do Oiapoque ao Chuí e sem nenhum risco para o sistema. Até porque é um sistema nacional, é brasileiro, então pode ser comprado em qualquer parte do país. E deixa eu dar uma notícia também que José Maia pode achar interessante. É que hoje já se pode comprar fora do Brasil. Sim. O sistema consórcio permite que se compre fora do Brasil. Basta que, para isso, o interessado em comprar em outro país ofereça um imóvel no Brasil como garantia da operação. Então, além do território nacional, hoje já se pode comprar fora do território nacional. Muito obrigado pela pergunta. Temos mais perguntas aqui. Por favor. Aí, Paulo, eu vou deixar você fazer aqui. Esse aqui é. Gustavo de Araújo Ramos. Se eu comprar um imóvel com um valor menor do que o valor da carta, posso utilizar para alguma outra função? Sim, outra pergunta importantíssima. Gustavo, obrigado mais também pela pergunta. Gustavo, o dinheiro é do consorciado, administrado por uma empresa, mas é do consorciado. Então, se ele, por exemplo, ele tem uma carta de 1 milhão e ele conseguiu comprar o imóvel por 900 mil, então tem 100 mil de sobra. O que é que ele pode fazer com isso? Olha lá, ele pode reformar o imóvel, ele pode quitar parcelas e ele ainda pode comprar um segundo imóvel com os 100 mil. Vamos imaginar que ele compre um imóvel de 120, 130, 140 mil reais, ele compra um segundo imóvel. Esse segundo imóvel, se gerar um aluguel para ele, e deve gerar, né, imaginando, esse aluguel já vai ajudar a pagar a parcela. Então, repetindo, a sobra da carta de crédito pode ser usada para reforma, pagamento de parcelas, pagamento do ITBI, despesas cartoriais ou, dependendo da negociação, dependendo da sobra, até um segundo imóvel. Provavelmente um imóvel de valor menor, uma kitnet, uma sala comercial. Então, a sobra de dinheiro é do consorciado. E ele diz, ele tem essas 4, 5 opções aí para usar. E temos o Paulo Henrique aqui. Um elogio para você, ó. Sr. João, sempre um professor super atencioso. Obrigado, Paulo, obrigado. Muito obrigado. Que bom. Então, foi o seguinte, nós como corretores, a gente precisa mostrar facilidade para o cliente para oferecer o produto da carta de crédito contemporânea. Sim, é uma ferramenta fortíssima a favor do profissional. Então, dentro daquelas que a gente já conversou a respeito, fala aqui para os nossos ouvintes, né, quais são as vantagens, né, do cadastro, o comprometimento, né, sobre as outras instituições bancárias. Né? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos imaginar assim, olha. Primeiro, existe essa ferramenta no mercado, esse dinheiro existe há 65 anos, especialmente os consórcios de imóvel, de 25 anos para cá. Né? A história começou com um carro, 25 anos. Tá? Esse dinheiro está aí no mercado. O que está faltando é fazer o que quem está nos ouvindo agora, buscar informação, esclarecimento, né? De preferência pesquisar no assunto. Se a gente vai para a internet, a gente vai ver todo tipo de coisa. Quando a gente encontra alguém que dê uma informação que a gente acha que é mais confiável, naturalmente vale a pena dar preferência àquela informação. Né? Principalmente se a pessoa se dispõe a dar informação e comprovar a informação. Que isso é que gera credibilidade. É como nós acreditamos que as coisas vão dar certo. Sim. É sempre falando e comprovando. Né? Para isso, a gente se coloca à disposição do colega que queira avaliar o nosso conhecimento, nosso serviço. Mas que ele veja também no nosso serviço um parceiro dele. Eu sou parceiro, meu objetivo é o mesmo dele. Meu maior cliente não é aquele que compra a carta, é o corretor de imóveis.
Quem compra uma carta conosco, ele volta a comprar daqui a 3, 4, 5 anos, indica daqui a um ano, mas com o corretor de imóveis eu negocio com ele toda semana, se ele quiser. E nisso ele pode oferecer aquelas vantagens. Todas. Quer dizer, um cadastro mais simplificado. Muito bem. Né? Então vou pegar o seu gancho aí. Cadastro Isso. simplificado de consórcio. Isso. Olha o que é necessário. Ter o nome, não pode ter Contemplado ou não? Contemplado. Porque nós estamos raciocinando agora contemplado. A gente poderia até fazer o seguinte, quando a gente hoje, agora nesse momento, a gente raciocina contemplado e vai ter uma hora que a gente vira a chave e fala em não contemplado, né? Para que as informações tenham a clareza necessária. Certo. Olha, o cadastro eu considero relativamente simples, eu imagino que vocês também vão concordar. Não pode ter o nome no SPC Serasa. Quem quer comprar uma geladeira também financiada também não pode ter no SPC Serasa. Tem que comprovar uma renda 3 vezes o valor da parcela. Se minha parcela for de 3 mil, tem que comprovar uma renda de 9. Mas pode ser renda de casal. Se for casado, renda conjunta. Renda composta. Renda composta. Até porque casado, a escritura sai em nome dos dois. Então a renda pode ser dos dois, só embasando a informação. Essas são as exigências. SPC Serasa, comprovação de renda 3 vezes o valor da parcela. Agora, tem uma garantia principal para a operação que facilita para o administrador e facilita para o cliente, que é a alienação fiduciária do bem. Essa é uma garantia que acompanha a operação até a última parcela. E o interessante da alienação, eu sei que tem muitos corretores que sabem a diferença entre alienação e hipoteca, mas eu queria dizer aqui para... Por favor. Né? Quando a gente tem um imóvel hipotecado e esse imóvel há um atraso e há uma retomada desse bem, a gente depende da autorização judicial para se tomar o bem. A empresa depende disso. Aí vai para a justiça, aí a gente vamos depender do juiz e do prazo. Quando eu tenho um imóvel com alienação fiduciária, já está implícito, está dentro do contrato. Se o cliente, depois de 3, 4 meses, não demonstrar interesse em fazer o pagamento, é retomada do bem sem autorização judicial. O oficial de justiça vai tomar o bem porque faz parte. Quando ele assinou, ele sabia que tinha isso. Agora, a empresa de consórcio tem interesse nesse tipo de operação? Não. Ele quer a pontualidade do pagamento. E o que é que a prática mostra? É que os clientes atrasam outras coisas, mas não atrasam a parcela da casa dele, ou do imóvel dele. Até porque se ele perder o imóvel, ele vai ter que alugar. E o aluguel é muitas vezes parecido, igual ou maior do que a parcela do consórcio. É verdade. Então a prática mostra que a inadimplência, além de ser baixa, o consumidor ele pode atrasar a parcela. Ele não vai para o churrasco no final de semana, nem vai ali gastar 300, 500 reais, nem a esposa dele vai comprar sapato com escarpão de R$1.000. Mas porque ele quer pagar a parcela do imóvel dele. E quando ele paga, ele não está só garantindo o lugar que protege, também está garantindo o patrimônio dele. Você vê que chega no final do ano, se o imóvel dele aumentar 5%, ele tem 5% sobre o que pagou, sobre o valor do imóvel. E tem uma correção monetária de 5% sobre a parcela. Certo. João, eu tenho uma pergunta. Opa, deixa eu chegar aqui perto. Eu tenho uma pergunta, a questão do interveniente quitante. Ah, né? importantíssimo. E com a carta contemplada de consórcio. Muito bom, né? muito bom. Como que funciona isso? Olha, isso ajudaria demais o corretor de imóveis se ele quisesse achar uma solução para o cliente que disse assim: Antônio, Paulo, não dá, eu não tenho como comprar imóvel agora porque eu estou pagando um juro muito alto no banco. Se o corretor diz a seguinte frase: o senhor quer se livrar dos juros do banco? Desse juro que está lhe incomodando, tem mais 20, 30 anos na frente para ele pagar? Sim. Ele vai dizer: mas como? Eu consigo uma carta contemplada para o senhor quitar o seu débito no banco. Então, o consórcio é interveniente quitante. Interveniente que intervém, quitante porque quita, né? Ele vai lá, quita o débito no banco e há uma troca de alienação entre os agentes. O banco passa a alienação para o consórcio e o imóvel passa agora a ter condições e saldo devedor de consórcio, não mais saldo devedor do banco. Ou seja... Mudou o sistema. Né? Você falou do sistema bancário, passou para o sistema de consórcio. Sim, para o sistema de consórcio. Então, alguém que fez um financiamento, que sabe que tem 20, 25, 30 anos, 18, 15, e diz assim: agora eu tenho que carregar essa cruz até eu virar avô. 30 anos, né? Às vezes a pessoa casa, tem neto e está pagando. Acabou, ele pode acabar. Agora, por que o corretor de consórcio não dar essa informação para o cliente dele?
Corretor de imóveis. Desculpe, corretor de imóveis. Por que não o corretor de imóveis não dá essa informação para o cliente dele? Só a falta de esclarecimento, que permitiria, porque ele tem essa ferramenta. E se o corretor de imóveis fizer essa proposta, pegar a planilha do saldo devedor dele e mostrar a planilha de um saldo devedor de consórcio, e houver uma economia de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, porque a quitação antecipada no banco traz o débito a preço presente, sim, já que está sendo feito um pagamento antes do prazo contratado. Então, há uma redução de 1 milhão, 2 milhões. Se o colega corretor fizer uma proposta de eu consigo isso para o senhor precisa só me remunerar em 5% da economia que eu estou lhe dando. Então, se ele ia deixar de pagar 1 milhão, ele ganha 950, porque 5% de 1 milhão é a remuneração do colega corretor. Aproveitando isso, João, a gente sabe o seguinte, que o corretor, ele, até uma meia-culpa que eu faço, que a gente faz da nossa profissão, que é sempre aquela questão do crédito, do financiamento bancário, era um problema do cliente. Essa e é uma talvez visão... a gente deixou de fazer vários negócios. Muitos. Com certeza deixamos, né? Por essa questão. É uma visão totalmente Agora, equivocada. nós precisamos subir um novo patamar na nossa profissão. Precisamos ser também especialistas em crédito imobiliário. Né? Então, estudar financiamento de banco, estudar isso às vezes primordial. É primordial. Imagina qualquer um de nós vamos no médico. Qualquer um de nós. O que é que a gente espera desse médico? Se for um cardiologista, então, a gente espera que ele tenha mestrado, doutorado, curso de especialização. Faça um bom diagnóstico. Para fazer um bom diagnóstico. E por que conosco, na nossa profissão, a gente não pode ter o mesmo modelo de funcionabilidade, de exemplo, né? E, às vezes, é quebrar esse chamado paradigma, que é assim, problema do cliente. Isso é uma visão antiga, ultrapassada, vamos chamar assim, né? Às vezes o colega é uma pessoa muito inteligente, tem capacidade, mas se equivoca. O calcanhar de Aquiles dele. Né? Ele se equivoca, tem uma avaliação equivocada. Né? Ou ele empaca numa dificuldade apresentada pouca, né? Uma idade avançada, ou ele não sabe como resolver problema de cadastro, né? Isso. A condição do cliente em poder dar um outro bem para poder efetivar o negócio. Se ele tiver um score baixo, né? Então, o corretor tem que saber resolver essas negações através do crédito. Ele não pode parar, né, Paulo, nas dificuldades. Se ele tiver uma dificuldade, eu me coloco à disposição, eu quero ser seu parceiro. Isso, inclusive, eu estou querendo chamar a atenção aqui, porque nós temos mais participação aqui, né? Por favor. Dá uma olhada aqui, ó. A gente pode você ler aí, que a minha vista, infelizmente, Gustavo, eu enxergo mal. Se eu não conseguir o valor da entrada inteira, eu posso complementar de alguma forma ou eu posso negociar a entrada de outra forma? Muito boa pergunta também. Muito boa, Gustavo. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Perguntas que esclarecem e ajudam. Normalmente, os donos de carta contemplada são pessoas que eu represento. Né? Eu represento pessoas que investem em consórcio. Né? A gente chama investidores, de investidores, ou a gente chama de financiadores de consórcio, porque ele financia, contempla e tem interesse em transferir. E ele ajuda a rodar a economia. A economia, ele faz a economia. E principalmente quando eu tenho a carta contemplada, mas eu não quero deixar de responder a pergunta dele, eu estou só fazendo um preâmbulo, né? E principalmente esses donos de carta, eles sabem, eles só investem esse volume de dinheiro que investe, se for preciso eu vou dizer mais ou menos quanto eles investem, porque sabe que quando contempla o dinheiro dele é mais barato do que o banco. Né? Vou dar um exemplo aqui, mas por favor, depois repete a pergunta do Gustavo, que eu quero dar a explicação. Não quero, porque a minha explicação ajuda a entender a resposta que eu vou dar ao Gustavo. Gustavo perguntou assim, se eu não conseguir o valor da entrada inteira, eu posso complementar de alguma forma? Sim. Ou posso negociar vamos lá. Eu pode sim, se não tiver, eu já disse, vou repetir. Você já respondeu. Se for no caso da carta contemplada, você diz que pega carro, pega imóvel. Pega imóvel, ou seja, porque tem uma entrada, ele está comprando, vamos supor, uma carta de 1 milhão. Se a pessoa vai comprar uma carta de 1 milhão já contemplada, ele está comprando aquele crédito. Ele está comprando o crédito. E ele pode facilitar a entrada? Vamos lá. A facilidade eu consigo, dependendo do valor que a gente está tratando. Posso dar um exemplo aqui, que não acontece toda hora? Por favor. Por exemplo, um desses donos de carta, né, que a gente representa, depois eu quero falar sobre eles, para as pessoas entenderem a origem desse dinheiro e da quantidade de carta que nós temos. Né? Isso é importante.
Por exemplo, esse dono de carta, ele tem mais ou menos, eles pagam em torno de 100 consórcios, ele paga. Só para você ter uma ideia, vamos imaginar que eles paguem 5 mil de parcela um pelo outro, são 500 mil reais que eles pagam por mês. No caso, é um investidor. Um investidor. É um investidor que compra isso aí. E a palavra investidor, às vezes, dá uma impressão que só ganha quem investe. Não, ganha quem investe, mas não é só ele que ganha também um consumidor. Né, quem compra. Sim. Porque se não houvesse esse tipo de gente, não tinha esse dinheiro para oferecer. Então, o dinheiro mais barato. Mais barato, tal, né? Então, eles pagam isso. E ele faz hoje algumas cartas, ele compra 8, 10 apartamentos e mobilia o apartamento, assim, no mês, 5, 6, ele mobilia o apartamento e coloca nessas plataformas de aluguel. Então, eu tive um consorciado que me fez uma proposta, Carlos, vamos ver se você me consegue uma facilidade. Aí ele disse, olha, meu dinheiro é tão barato, não tem como facilitar. Mas eu tinha essa informação e perguntei para ele, você não quer receber uns 30 mil reais de geladeira, de fogão? Tá, eu vou mobiliar, tá bom, eu recebo. Então eu consegui receber tudo e o cliente pagou em 20 vezes no cartão. Olha aí. 20, ele pegou 30 mil reais de uma entrada, por exemplo, era 350 mil, ele tinha 320, faltava 30. Então eu consegui receber de geladeira, isso não é comum, não acontece toda hora, mas... O que eu quero dizer para Gustavo... Você é um facilitador, né, Me traz, Gustavo, a proposta, me diz como a pessoa quer fazer e conta comigo para achar a solução. Às vezes eu não consigo, mas a grande maioria eu consigo. Isso é muito bom, João. Inclusive, a gente vai falar da parceria, né, com os corretores, né, como é importante e como você pode remunerar a nossa classe. Muito bom, é justo. Que a gente quer ser agora, a partir de agora, né, especialistas em crédito imobiliário. É importante. Parte das cartas, né, João? Imaginar assim, que um jogador de futebol, ele entra em campo, mas não esteja preocupado com a chuteira. Se a chuteira dele não tiver qualidade, ele vai cair, vai escorregar. Então, quanto melhor a qualidade da chuteira, provavelmente, não sei se o exemplo é bem feito, mas vai dar uma ideia da importância do instrumento, né? E a gente ainda tem, desculpem só cortando aqui, a gente está priorizando o pessoal, nós temos aqui umas 3 participações. A gente ainda tem a Mariana Fonseca. Mariana Fonseca, as prestações têm seguro de vida incluso? Muito boa pergunta também, Mariana. Mariana, o seguro do consórcio não é obrigatório, tá? Agora... E, além de não ser obrigatório, o consumidor tem se ele quer ou não, é decisão dele. Há um tempo atrás, no financiamento é obrigatório, né? Mas num tempo atrás, as empresas estavam também cobrando, mas houve algumas reclamações na justiça de venda casada. Então as administradoras pararam, dão a liberdade para o cliente dizer se quer ou não. Agora, olha que interessante é o seguro do consórcio. Tudo é vantajoso quando você tem união de pessoas. Quando você vai fazer um seguro de vida individual, você paga um preço X. Isso. No consórcio, a pólice do seguro é em grupo, são 10 mil pessoas. Então, o preço do seguro cai para 1% em relação ao que você pagaria se fizesse um seguro individual. Entendi. Então, cai o preço do seguro porque é feita uma apólice em grupo de 10 mil pessoas, o preço não é o mesmo de fazer um seguro individual. Está sendo feito isso? Está sendo feito isso. Então, quando o cliente opta em querer o seguro, ele paga uma taxa muito menor. O cliente não é contemplado? Contemplado, nós estamos falando do cliente contemplado. Aí tem um seguro sobre aquilo. Se quiser. Agora, e quando opta, né, porque o seguro tem um custo e tem um benefício. Né? Em caso de morte ou invalidez permanente, o bem fica quitado. Isso. Ou seja, não deixa para a família um débito, deixa um patrimônio. Isso. Claro que a ausência da pessoa nunca tem como resolver a ausência. É insubstituível, a palavra é essa. Mas, se um pai de família, uma mãe de família deixa um patrimônio, ela vai com a consciência tranquila que está deixando aí um começo para os filhos, né, um patrimônio. Certo. Então, esse seguro é opcional e é muito mais barato do que o seguro individual do banco. Maravilha, bom, hein, João? Tem mais algum outro? Tem ali o pessoal, o Marcelo está nos auxiliando aqui no site, no link, já respondendo algumas perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o João, né, por favor, especialista aí. Por favor. É a questão seguinte, existe o plano de aquisição e construção, muito comum na Caixa Econômica Federal. Importante. Eu gostaria que você explicasse com a carta contemplada, como que isso funcionaria. Muito bom. O processo é semelhante. Né? O consórcio permite você comprar o terreno e construir. Olha que interessante, vamos aqui, e é um processo que é interessante a construção para a administradora, eu vou te explicar por que é interessante.
Um cliente pegou 1 milhão para construir, o consórcio contemplado de 1 milhão. Vamos imaginar que ele comprou o terreno por 400 mil e 600 mil de obra. Construiu. Ali, o material de construção e até o preço da mão de obra, tudo é pago pela carta contemplada. Isso é uma carta só, João? Ele, com a mesma carta, ele consegue comprar o terreno e construir. Isso. Naturalmente, uma carta só, ele compra o terreno, vou repetir, né, para ficar claro, e construir. Naturalmente, toda a construção, o dinheiro é liberado através de cronograma físico-financeiro da obra. Para ter, o consórcio está liberando, mas tem a garantia que tudo que foi ali estava no cronograma foi colocado. Quando termina a construção, ele teve o custo de 1 milhão, mas o preço de mercado do imóvel já é 1 milhão e 200, 1 milhão e 500. Para a empresa, ela liberou 1 milhão e tem 1 milhão e 500, 1 milhão e 400 como garantia da operação. Quando você pega uma carta de 1 milhão que eu compro um imóvel de 1 milhão, também está dentro da garantia. Mas se todo imóvel comprado tivesse uma gordura de segurança de 40%, 50% a mais, para o agente financeiro, no caso do consórcio, é bom e é bom para todos, porque aumenta sempre a garantia da operação para todos, né, que é a cooperativa. Oh, que bom. Inclusive, vamos deixar aqui bem esclarecido, né, que a gente incentiva aí os corretores, né, a procurar sempre dar essa opção, essa assessoria, né, essa consultoria aos seus clientes, né, para a gente rodar a roda da economia, né? Todos ganham com isso, todos ganham. E a gente estudar mais e ser especialista. Às vezes 15, 20, 30 minutos por dia já é o bastante para você aumentar seu faturamento, sua renda. Com certeza. Agora, né? se o assunto for lhe interessante, aí você vai avaliar se em vez de 30, 40, se é 1 hora. Porque você conhece justamente as nossas dificuldades, como vai negociar com um cliente nosso, o vendedor, né? Isso. Ele sempre quer derrubar a nossa comissão. Não é justo, não é justo. Né? Não estou falando isso para ser simpático a vocês, é por uma questão de justeza. Vocês é que levam as oportunidades, vocês é que explicam, vocês mostram. Eu sou corretor de imóveis, aproveito para dizer que eu sou corretor de imóveis. Eu tenho um Cresce. Mas só que meu Cresce é de outro estado, né? Eu não posso atuar aqui em Brasília, mas eu fiz a opção pelo crédito. Eu achei que optando pelo crédito eu estaria criando um diferencial de serviço e eu posso ter todos os corretores como meus parceiros, em vez de ter um ou outro, ou 2 ou 3, eu tenho uma chance de merecer ter a parceria de todos, né? Ser honrado com a parceria de todos. Inclusive até essa é uma matéria interessante, falando que o imóvel tem um tempo de venda. Sim. Então, incentivar as pessoas a não adiar seus sonhos de comprar outro imóvel, de mudar de residência, né? Sim. Que ela pode antecipar isso, porque vai ter uma valorização maior. Ao longo do tempo, ele tem a depreciação, né? Sim. Então, um incentivo de realizar seus sonhos cada vez mais rápido. Mais rápido. Entendeu? Sempre fazendo opção pelos créditos mais baratos. É mais barato, não é inteligente? Pega um dinheiro mais barato. Vou te dar um exemplo, Paulo, e aproveitando que você fez seus comentários são sempre muito bons e você está me dando a oportunidade de só acrescentar alguma coisa a eles. Por exemplo, tem muitos corretores que mostram um imóvel, por exemplo, quando perguntam quanto é que o senhor quer investir? 1 milhão. Vou usar 1 milhão para ser um número redondo. Isso. Aí ele vai oferecer um imóvel de 1 milhão. No momento que ele sabe que existe um dinheiro mais barato, ele pode agora dizer, olha, seu fulano, eu consigo um dinheiro para o senhor, queria ver se interessa essa minha proposta, para o senhor economizar 500 mil de juros, 1 milhão de juros. Com essa economia, o senhor não quer pensar num imóvel de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500? É isso. É um upgrade de negócio. Claro! Se eu tenho a informação, se eu tenho conhecimento, eu uso de acordo com cada situação, com cada cliente, com a personalização daquele momento ali. Eu estou com um cliente, é só nele que eu penso, é só nele que eu imagino, meu papel de consultor, como é que eu digo, como é que eu faço para dizer coisas, sempre perguntando no final o que é que ele achou da minha opinião. Deixa ele à vontade. Ele não precisa me dizer que a minha informação é boa, não. Agora, para ele dizer que minha informação não é boa, ele tem que me dizer onde é que ele consegue dinheiro mais barato. Se não tem dinheiro, só tem 2 fontes, ou é o banco ou a carta contemplada. Então, eu me sinto muito tranquilo, muita vontade, e eu gostaria que todos os colegas tivessem um aprofundamento nessa informação para se sentir igual ou melhor do que eu sinto. Se eu domino a área do entendimento do dinheiro, eu uso esse valor mais barato como negócio, como proposta, é usar o momento certo, a ferramenta certa no momento certo. Perguntas simples, como, na hora do financiamento, senhor fulano, o senhor tem preferência de pagar juros mais altos ou mais baixos?
Isso, é essencial isso. Inclusive isso aí, João, eu gostaria de ilustrar uma situação que a gente estava vivendo. Um cliente muito interessado no imóvel, anunciado por nós, estava buscando crédito, buscando vender outro imóvel dele e com dificuldade, que ele estava e ainda está ansioso para fechar negócio, porque ele viu o imóvel que ele quer construir, a casa dos sonhos, e ele não tem o capital. Porém, ele tem outro imóvel, ele tem mais alguns imóveis que ele estava tentando vender. Aí, quando a gente conheceu essa... Antônio, vou lhe dizer, eu só quero lembrar que esse cliente tem patrimônio, ele pode não ter liquidez. Tem. O consórcio tem solução para quem tem patrimônio e não tem dinheiro. Isso. O consórcio tem solução para quem tem patrimônio e não tem dinheiro. Por Exatamente. favor, pode continuar. Desculpa. Aí ele tentando vender o imóvel, pensando em vender mais barato, aí foi onde a gente pensou na ideia da carta contemplada. Por quê? Se ele tem um imóvel, ele pode vender muito mais rápido, ele pode oferecer a solução para os próprios clientes que estão tentando comprar o imóvel dele. É isso tudo que você está mostrando ali. E eu comentei com ele, ele se interessou bastante, ficou de ir no escritório já para entender e para a gente fechar o negócio. Ou seja, automaticamente ele compra o imóvel que a gente está vendendo, ele que estava com o imóvel dele tentando vender, ele vai vender mais rápido e vai comprar o imóvel. Então sai 3 negócios num só, ali rapidamente, através dessa ferramenta. Deus, muito bom. Você vê como as coisas vão se multiplicando, o conhecimento e o resultado e o ganha-ganha. O cliente ganha, o vendedor ganha, o comprador ganha, todo mundo ganha, né? Tem que todo mundo ganhar, não pode ninguém perder. Olha que interessante, um exemplo prático também dos anjos que você está colocando aí. Vamos imaginar que a pessoa quer comprar um imóvel, viu que quer comprar, mas está com pouco dinheiro ou sem dinheiro, mas tem um patrimônio, Sim. R$1 milhão. Aí é o preço do imóvel dele. Ele diz, mas na hora eu preciso vender, mas também não quero perder muito, né? Poderia ser uma colocação. E você depende da venda do imóvel dele para que ele tenha recursos para poder comprar o que você quer dos anjos. Olha que interessante. Você pode fazer uma proposta para ele, dele vender o imóvel dele por 800 mil, 780. Ele vai dizer, mas puxa, dos anjos, de 1 milhão para 780, isso, olha, ofereça 780 porque eu vou conseguir, são 220 mil a menos, mas é porque eu vou conseguir 1 milhão de economia no novo imóvel para o senhor. Eu vou conseguir 1 milhão de economia. Quando o senhor oferece a 780, o senhor cria diferencial de competição na venda do seu. Hoje o seu apartamento é o apartamento mais barato do prédio, é o apartamento mais barato. Aí nós vamos pensar em venda a curto prazo. Essa é a grande dificuldade no mercado para nós corretores. Então, João, o dinheiro barato, Paulo, essa grande dificuldade que você está lembrando com propriedade, que você convive há anos com esse tipo de situação, a gente pode dar solução assim, propondo ele baixar o preço para criar diferencial de competição com os imóveis do prédio, porque no prédio, se for um apartamento, deve ter outros para vender. Se o dele tiver parecido, é feijão com arroz igual a todo mundo. Quando ele baixa o preço, o preço está muito bom, gente, esse apartamento, os outros aqui é 1 milhão, tem um aqui vendendo igualzinho a 780. É porque esse cidadão tem a sua consultoria, tem você orientando ele a comprar o novo com a economia de 1 milhão. Então, para ele, na realidade, 200, que ele abriu mão, ou 220, ele compensou com 1 milhão aqui. Maravilha. Veja quantos instrumentos, né? Posso aproveitar esse gancho da outra sugestão? Cliente chega para você e diz assim, eu quero comprar à vista. Não, ótimo, o melhor cliente do mercado é o que paga à vista, né? Tá. Excelente. Tal. Aproveitando, João, a gente vai estar encerrando, faz as suas considerações finais, né? Aquilo que você quer esclarecer, né? Isso. A gente já está fechando aí o nosso tempo, o nosso horário, então, né? Perfeito, Paulo. Por favor, João. Então vamos lá. E vou deixar essa questão do comprar à vista para o próximo podcast que nós tivermos, não é isso? Fica o primeiro de todos. É, né? o suspense. De vários. Como fazer para um cliente que quer comprar à vista, você vender 2 imóveis para ele com o mesmo dinheiro? Bom, comprar 2 imóveis com o dinheiro que é comprar um. Fica isso para o próximo encontro. Com certeza. Bom, então, a gente agradece. A gente também, né? Não, e outra coisa, dos Anjos e Paulo são as pessoas que vão atender esse tipo de informação. E que vão, eu espero que essa nossa conversa seja o início de uma parceria de anos e anos e anos, com o testemunho de todos que estão ouvindo agora. Né? O nosso telefone está em tela aí, as pessoas, os corretores, investidores quiserem entrar em contato com a gente, que precisam desse recurso, né? que quer saber maiores informações,
conte conosco, Isso. que a gente repassa ao nosso amigo. E outra coisa, João. quando as informações vêm através de vocês, Isso. me facilita bastante, porque vocês já fizeram os filtros, vocês já Isso. fizeram. É como se você me chamasse para bater um pênalti, se fosse um jogo, né? No jogo de Isso. futebol. E quando o cliente vem, eu tenho que fazer todo aquele tempo. Então, vocês já fazem esse filtro, já me trazem a coisa já com o crivo de vocês, tá? E ajuda demais a dar a rapidez que o cliente precisa na solução. Então, agradecer demais esse convite de vocês, foi uma honra. Agradecer a todos que nos ouviram, também me sinto honrado em ter a atenção de todos e dizer que nós vamos, a nossa ideia é que a gente tenha anos e anos e anos, junto com vocês, em especial, que foi quem abriu as portas aqui para mim, e todos os colegas que queiram assim, se aproximar, vamos nos aproximar, porque nós temos muito para comemorar. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a vocês.